Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, tive a honra de ser designado pelo presidente desta casa, deputado Henrique Eduardo Alves, para compor um grupo parlamentar em missão no Vietnã, para participar das comemorações dos 25 anos de relações diplomáticas Brasil-Vietnã, com agenda nas cidades de Hanoi, a capital do país, e Ho Chi Minh, uma cidade histórica onde fica o Palácio da Independência e um grande centro comercial. A abertura comercial e o estreitamento de relações diplomáticas foram os principais temas discutidos junto à República Socialista do Vietnã dos dias 24 a 28 de novembro. O grupo parlamentar, que eu tive a honra de compor e participar, formado pelos senadores Inácio Arruda e Vanessa Grazottin, e pelos deputados Jô Moraes, Perpétuo Almeida e por mim. Durante a visita, fomos recebidos, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pela nossa embaixada naquele país. E aqui quero fazer um registro de nossos sinceros agradecimentos a todo o corpo diplomático, na pessoa do ministro designado Maurício Medeiros de Assis. Fomos bem recebidos, bem tratados e encaminhados para as agendas mais importantes naquele país durante o tempo que lá estivemos. Fomos recebidos na 8ª Assembleia do Parlamento do Vietnã, pela Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Nacional, na sede da Associação de Amizade e Cooperação Brasil-Vietnã e na Universidade de Hanoi. Essa universidade, senhor presidente, diga-se, faça um registro aqui importante, essa universidade que oferece cursos de língua portuguesa para vietnamitas. E ainda nos encontramos em evento promovido pela Embaixada do Brasil com brasileiros residentes naquele país. Também fomos até a cidade histórica de Ho Chi Minh, onde está o Palácio da Independência, e nos encontramos com empresários e autoridades locais. Foram visitas importantes, temas importantes, debatidos e abordados naquele país asiático. Entre os temas abordados durante a visita, o estreitamento comercial foi o mais eloquente. Um grupo de empresários do Vietnã e membros da política de comércio exterior daquele país se reuniram conosco e destacaram a necessidade de um diálogo multilateral mais próximo e que permita maior abertura comercial entre os dois países. Senhor presidente, e aqui faço já inicialmente um registro. É importante para o Brasil, especialmente para o setor produtivo, que o país olhe para o Vietnã como um mercado em potencial importante para aquilo que é o nosso interesse, que é oferecer a nossa produção, especialmente produção da nossa agricultura e pecuária. Barreiras sanitárias, tributárias e que são impostas pelos dois países dificultam o estreitamento dessas relações. E um outro tema, senhor presidente, que também dificulta, nobre deputado Amaury Teixeira, essa relação entre Brasil e Vietnã é a ausência de um diálogo permanente. A boa vontade, nós temos um corpo diplomático lá, muito bem montado, muito bem aparelhado, temos aqui também a representação do Vietnã, mas falta os ajustes necessários, e aí é uma questão mais política do que meramente diplomática em si, para que haja esse estreitamento nas relações comerciais que são do nosso interesse, que são do interesse do Brasil e que certamente é também do interesse daquele país, e isso ficou explicitado, isso ficou manifestado durante os diálogos que tivemos com as várias autoridades e com empresários daquela região. Então, essa ausência de diálogo e de aproximação acabam criando aí dificuldades para o comércio bilateral. Entre os itens de maior interesse tratado na reunião que tivemos com esses empresários, senhor presidente, estavam a carne bovina, eles têm muito interesse na carne brasileira, o milho, a produção do milho do Brasil interessa ao Vietnã, a produção do soja interessa ao Vietnã,
e o intercâmbio na área de educação. Esta abertura comercial nos interessa muito, interessa ao Brasil, interessa ao povo brasileiro. O Brasil já tem forte presença no vizinho, no chinês. Hoje, Hong Kong compra carne do Brasil. E aí, fazer propaganda do meu estado, carne lá do meu estado, o estado de Rondônia, está indo e chegando até Hong Kong. E aí, particularmente, durante as reuniões que tivemos com esses empresários, eu defendi a carne brasileira, os produtos brasileiros, mas obviamente que dei destaque, nobre deputado Padre Couto, ao meu estado, que é um estado produtivo, que tem hoje um rebanho que é o 8º do Brasil. E rebanho, o número de cabeça de gado por habitante corresponde hoje ao maior rebanho do Brasil. Se nós calcularmos o número de reses por habitante, nós somos o maior produtor de gado do Brasil e nós podemos, obviamente, ser um parceiro comercial importante para o Vietnã. Disse aos empresários locais que a nossa carne bovina, além da boa qualidade e segurança, conta com logística de transporte favorável através do Pacífico, via Peru, além de itens primários também de interesse daquele país asiático. O Vietnã, senhor presidente, é um país asiático de aproximadamente 90 milhões de habitantes. Em área de extensão territorial, menor do que o estado do Maranhão. Territorialmente não é um país tão grande, é uma população concentrada. Só para você ter uma ideia, nas cidades de Hanoi e na cidade de Ho Chi Minh, nós temos a concentração ali de 8 milhões de habitantes por cidades. É uma população muito grande, presente nas cidades daquele país. São cerca de 90 milhões de habitantes no Vietnã. Segundo dados do FMI, o Produto Interno Bruto de 2013 foi de 170 bilhões de dólares, crescendo em média, nobre deputado Amauri, 5,3% a economia daquele país, por ano. Detalhe, cresce acima da média da maioria dos grandes países hoje. Você tem, até pouco tempo atrás, a China estava crescendo fortemente, caiu um pouco hoje, mas as grandes economias mundiais, em razão da crise internacional e de vários aspectos relacionados a ela, estão crescendo muito menos. Lá está crescendo na casa dos 5,3%, e a expectativa deles é de que no próximo ano esse crescimento seja ainda maior. Uma outra informação, o índice de alfabetização deles é de 93,2%, e a taxa de desemprego de 4,5%. Cerca de 40 brasileiros estão lá. Só para você ter uma ideia, em falar de educação, a nossa posição nesse ranking é a posição de número 59. Eles estão com a 8ª posição, portanto, passando a Alemanha e outros países que são considerados países desenvolvidos. Quero também, nessa oportunidade, senhor presidente, cumprimentar, ao passo que faço o registro sobre esse interesse comercial, que é dos dois lados. Eles têm produtos que interessam ao Brasil e que querem comercializar com o Brasil, e esse diálogo ele é necessário justamente por essa razão, porque se não houver diálogo, nós não conseguiremos chegar a um entendimento que seja favorável a essas duas nações. Mas eu quero aqui fazer um registro também de cumprimentar e destacar a presença da deputada Jo Moraes, que foi a coordenadora dessa nossa missão. É uma parlamentar preparada, conhecedora das características daquele país e uma mediadora que engrandece esta casa quando a representa. Eu fiquei realmente extremamente orgulhoso, honrado de ter sido liderado pela deputada Jo Moraes, que tem posição destacada nessa casa também e conhece aquele país, conhece as características daquele país e representou muito bem na interlocução com as autoridades locais as posições do nosso país. Agradecer a deputada Perpétua, os senadores Inácio Arruda e a Vanessa Graziotin, que também compuseram o grupo e que conjuntamente somaram muito para um bom aproveitamento dessa nossa missão naquele país. O grupo parlamentar vai apresentar um relatório sobre a viagem, pedindo providências, especialmente
aos ministérios de Relações Exteriores e da Agricultura e Pecuária e vai solicitar à presidente Dilma uma visita oficial ao Vietnã para consolidar a abertura comercial e o aprofundamento das relações diplomáticas com aquela região. Isso é importante. Eu falava com o deputado Amaury agora há pouco aqui, ele me deu uma informação extra. Olha, se você considerar a população do Vietnã, ela é superior, quem sabe, às populações de 5 países aqui da América Latina. É uma população grande, é um país que está crescendo, se desenvolvendo e que nos interessa como mercado, que nos interessa como relação diplomática. Então, senhor presidente, faço esse registro aqui para poder dizer da satisfação que tive de compor esse grupo parlamentar, de conhecer um país que está crescendo muito, um país que tem interesse em dialogar com o Brasil, tem interesse em adquirir bens, produtos, serviços deste país e acho que é uma oportunidade para o Brasil avançar ainda mais na Ásia. Já está ali na China, já está na Coreia, está entrando para outros países daquela região, mas nós precisamos entrar também nesse mercado que está crescendo significativamente. Portanto, meus cumprimentos a cada um dos senhores e das senhoras parlamentares que aqui estão, agradecer à Casa pela confiança de designar, nós fomos por uma designação do presidente da Casa e estamos aqui hoje fazendo esse registro entusiasmado daquilo que nós vimos lá e do que projetamos para o interesse do Brasil junto ao Vietnã. Muito obrigado, senhor presidente.